Olá, boa noite, bom dia, bom final de dia, bom final de domingo. Hoje nós vamos fazer uma meditação. A gente vai começar a parte de estados emocionais. Então, a gente vai passar nos próximos dias por várias meditações que trabalham estados emocionais confusos, né? Eu mandei para vocês uma tabela, acho que vocês devem ter visto. Ai, peraí. Uma tabela aqui, essa tabela. Vocês viram? Sobre Sattva, Rajas e Tamas. Então, basicamente, esses são os três estados da nossa mente, né? São os três gunas. Então, os gunas, eles são como desmembramentos da matéria. Tudo que existe é composto por essas três qualidades da matéria, né? Então, a nossa mente também é composta por essas três qualidades. Quando a nossa mente está tamásica, a gente tem uma mente muito embotada, uma dificuldade de ter consciência, então é muito obscuro. Nosso poder tá inativo, a gente fica apático, preguiçoso, pesado e tendendo à depressão. O estado de medo, de evitação, a gente está o tempo inteiro sonolento, né? E com uma dificuldade de meditar muito grande. Então, o estado rajásico da mente é um estado de um excesso de energia. É uma mente muito enérgica, uma mente que distorce a consciência, um poder projetivo, uma capacidade de projeção, né? Uma coisa assim, um excesso de ocupação, um excesso de paixões, uma agressividade, uma frustração, uma tendência à ansiedade, uma tendência a esse estado mais excitado da mente, um excesso de desejos, né? Um excesso de motivações. Então, a gente fica se julgando e uma dificuldade para meditar, uma inquietação, digamos assim. E o estado satívico da mente seria o estado equilibrado da nossa mente. É quando a gente está conectado com a nossa alma, quando a gente abre espaço para a mente neutra e a gente consegue se conectar realmente com a nossa pulsação, com a nossa alma. Nesse estado, a nossa mente é clara, calma, é um estado onde a gente está consciente, é um estado onde o nosso poder está em evidência, é um estado quando você fica fácil, né, nesse sentido de, tudo vem fácil, sabe? Não tem aquele peso, a sensação de que a vida está fluindo, uma sensação de equilíbrio, uma sensação de pacificação, né, de uma sensação de paz interna, de harmonia, de contentamento, uma relação com a verdade e com a bondade, uma permissão ao discernimento, né? E uma facilidade para meditar, para entrar nos estados meditativos. Então, tanto o yoga quanto a Ayurveda, quanto o budismo, enfim, todas essas técnicas de meditação, qual que é o objetivo? É a gente construir esse estado satívico da mente. Então, esses estados mentais que a gente vai estar trabalhando, que é medo, raiva, frustração, tudo isso, são estados o quê? Rajásicos e tamásicos. E isso tudo está relacionado com a nossa alimentação também. A nossa alimentação, ela pode motivar um estado mental tamásico, ela pode motivar um estado mental rajásico, ou ela pode motivar um estado mental satívico. Então, quanto mais a gente entra num fluxo tamásico, por exemplo, dos hábitos e tal, estilo de vida, mais a gente tende a ficar nesse estado. A gente fica na inércia.
Quanto mais a gente entra no estado radiásico, essa coisa desse excesso de ocupação, de estar sempre preocupado, não sei o quê, essa ansiedade, essa raiva, tudo, essa mente mais agitada, mais a gente tende e a gente vai. E todas as doenças começam aí, nesses estados emocionais, porque isso vai alterando a forma como a gente se relaciona com o mundo externo, isso vai alterando a forma como a gente vai se alimentar, e isso vai alterar a nossa saúde de uma forma geral. Então, hoje a gente vai fazer essa meditação, que é uma meditação para as mudanças. Então, a gente se chama For Change, né, para mudança. Meditação bem simples, a gente vai usar um mudra. Enquanto a gente medita, o nosso foco vai ser a respiração. Quando a gente foca a nossa atenção na nossa respiração, o que acontece é que a gente vai ensinando a nossa mente a se comportar de forma satívica, porque a gente ensina a nossa mente a se conectar com a consciência que vem da respiração. Então, esse é o foco. A gente vai ficar 31 minutos meditando com foco na respiração longa e profunda e fazendo um mudra com as mãos para que a gente possa sintonizar. Os dedos das nossas mãos, eles estão conectados, eles são canais de energia também. Cada dedo está conectado com o planeta e com canais que fluem, a energia flui no nosso corpo. Então, quando a gente faz assim, por exemplo, Gyan Mudra, ou assim é diferente. Quando a gente faz assim, que é o mudra que a gente vai usar outro, é outra ação. São ações energéticas que a gente pode estar ativando, são, digamos, superpoderes que a gente pode ativar no nosso corpo e na nossa mente, né? Usando o poder dos dedos. Então, vamos lá, trazendo as mãos ao centro do peito, um Pranamudra, esfrega bem a palma das mãos. Esfreguem bem. Inspira bem profundo. Expira. Inspira, se conecta com o fluxo, sente o ar entrando. Expira. Inspira, leva o ar lá embaixo do seu umbigo. Expira. Inspira para entoar. Adgrei Namah, Jugadgrei Namah, Satgrei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgrei Namah, Jugadgrei Namah, Satgrei Namah, Sri Gurudevai Namah. Adgrei Namah, Jugadgrei Namah, Satgrei Namah, Sri Gurudevai Namah. Inspira, aplica no lavanda, contraiamos a você que está no umbigo para jogar sua energia para cima do topo da cabeça. Expira, relaxa as mãos. Ok, antes da gente começar, vamos aquecer a coluna. Coloca as mãos nos joelhos e vamos fazer esse movimento com a coluna, inspirando na frente, expirando atrás.
Inspira no centro, expira, relaxa o pescoço, faz um movimento completo, um giro completo com o pescoço, levando a orelha nos ombros, o queixo no peito. Respira. Vamos girar ao contrário. Inspira no centro, expira. Ok? Nós vamos começar a meditação. O mudra que a gente vai usar vai ser esse. A gente vai dobrar aqui os dedos, nesse primeiro segmento aqui. A gente vai dobrar aqui, isso. Os polegares vão ficar juntos. E aqui a gente vai tocar só a junção do dedo médio. Os outros dedos não se tocam, só a junção do dedo médio, o dedo de Saturno, ok? O indicador, o dedo anelar e o dedo mínimo não se tocam. Você vai tocar os polegares e a junção do dedo médio. Mantenha aqui os cotovelos para cima, na altura do coração. Fecha os olhos e começa a fazer uma respiração bem lenta. A respiração vai ser bem lenta e bem profunda, de forma que você leve, com o tempo, você vai levando 20 segundos para inspirar. 20 segundos para expirar. 20 segundos com ar fora e depois recomeça. Ou seja, uma respiração bem lenta. E com o tempo você vai deixando ela mais lenta. Começa no seu ritmo e vai ficando cada vez mais lenta. Pode fechar os olhos, mantenha o mudra lá em cima, na altura do coração. Se você estiver sentado na cadeira, mantenha os dois pés no chão, 90 graus as pernas. Ok? Isso, as pernas bem firmes no chão, os pés. Respirando bem profundo e deixa sua mente se acalmando. Coloca toda a sua atenção na respiração.
Suspende a respiração. Expira. Mais uma vez, inspira. Suspende a respiração. Expira. Mais uma vez, inspira. Suspende. Expira, relaxa os braços. Traz as mãos ao centro do peito. Que o eterno sol te ilumine e o amor te rodeie e a sua luz pura interior guie o seu caminho. Satnam. 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 Como foi a meditação para vocês? Tudo bem? Outra prática muito boa para aliviar estados de ansiedade na mente é respirar só pela narina esquerda. Essa, inclusive, vai ser a meditação que a gente vai fazer amanhã nas aulas de Kundalini Yoga. Satnam, boa noite. Até amanhã, pessoal. Fiquem bem.